Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta leitura de hoje da Palavra de Deus, nós vemos o confronto entre a religião dos fariseus e a pregação do Evangelho de Jesus. Não que a lei e o Evangelho sejam contraditórios, mas a leitura feita da lei pelos fariseus enrijeceu a lei que é justamente para a libertação do ser humano, acabou se tornando um peso. E os fariseus mostravam uma insensibilidade diante das situações concretas da vida, do sofrimento. Parece que voltou. Então, manifestava uma insensibilidade. Eu lembro até do Papa Francisco, quando diz que a realidade é mais importante do que aquilo que é idealizado, né? E aqui nós vemos então Jesus passando com os seus discípulos num dia de sábado por um campo de trigo, e eles com fome colhem esse trigo para se alimentar. Arrancam as espigas enquanto caminham e se alimentam. Para nós, uma coisa muito simples, mas para aqueles que tinham uma leitura estreita do sábado, simplesmente como o dia do repouso, em que nada podia ser feito porque era dia do Senhor, e aplicando então de uma forma redutiva aos discípulos de Jesus, e com isso querendo chegar a condenar o mestre, eles fazem essa observação, e é Jesus que sai em defesa dos seus discípulos. Porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido, dizem esses fariseus. E Jesus responde como se fosse um rabino, com um argumento da Escritura primeiro. Por acaso nunca lestes um episódio do Antigo Testamento, no tempo de Davi, quando Davi fugia da perseguição de Saul com um grupo de descontentes, de marginalizados? Davi e seus companheiros também tiveram fome e foram até a casa do Senhor e pediram pão, mas o único pão que tinha ali era o pão da proposição, que era colocado fresquinho aos sábados diante do altar do Senhor, e lá permanecia até que depois era trocado por outros novos. E esses pedaços de pão, geralmente eram 12 pedaços grandes de pão,
né, eles depois eram consumidos pelos sacerdotes, porque era um pão que fora consagrado, e eram substituídos. E a resposta que foi dada a Davi naquele contexto foi: nós só temos os pães da proposição, que estavam sendo trocados, né? E perguntaram só se aqueles homens estavam em situação de pureza, né, legal, ritual, e acabaram então Davi assegurando que sim, e eles se alimentaram daquele pão. Então Jesus mostra já como que é relativizado um certo costume em função de uma necessidade do ser humano. Depois Jesus diz ainda essas duas frases: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então nós percebemos que a lei é para nos ajudar a viver de uma forma livre, feliz, realizada, saudável. E ainda o último versículo: portanto o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele tem o poder para interpretar as obrigações sabáticas, como também até para modificar costumes da lei. Então nós vemos um confronto. De fato, Jesus não veio nos trazer uma lei. Jesus veio nos trazer um evangelho que não abole a lei, mas leva a lei ao seu pleno cumprimento, porque o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é um dinamismo que nos leva até mais exigente nesse sentido, porque a lei, ela aponta para o limite: até aqui eu posso ir, depois eu não posso ir mais. O evangelho não, porque quem é que vai poder dizer assim: eu já amei bastante? Quem pode dizer que já amou bastante? Vocês estão percebendo que o amor, ele não coloca limites, ele nos impulsiona a sempre mais, sempre tem mais alguma coisa que a gente possa fazer quando está em jogo o amor. Quando é só a lei, fala: não, eu já fiz isso, já dei tantos passos, então acabou, já cumpri minha obrigação, né? Tem gente até que falava assim, às vezes na hora de cumprir o preceito, né? Já cumpri minha obrigação, né? Agora posso ir cuidar, entre aspas, da vida, né? Como se a prática religiosa fosse só uma obrigação e não um ato de amor. Então nós vemos essa diferença entre essa concepção dos fariseus legalistas e a perspectiva de Jesus. Também na primeira leitura tirada da carta aos Hebreus, fico só numa palavra bonita dessa carta hoje, quando fala da virtude teologal da esperança. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Diz o versículo 19 hoje proclamado: a esperança com efeito é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Vejam que quem entrava no templo, na chamada espaço dos santos, era só o sumo sacerdote, só em alguns momentos, né? Agora Jesus, que é o novo, o definitivo sumo sacerdote, entrou para sempre no santuário, abrindo as portas para todos nós. Por isso nós temos uma esperança fundada. Nós podemos dizer aqui, quando Jesus falou que Ele é Senhor do sábado, que Ele agora inaugurou o sábado definitivo. Não é assim que nós lemos no Antigo Testamento? Deus criou o mundo, né, em 6 dias, e no 7º dia descansou. É claro que não é uma informação sobre dias, são números simbólicos. Então por isso é que os judeus guardam o sábado, o dia do descanso. É o dia de estar com o Senhor, o dia em que não se faz trabalho, não para ficar preguiçoso e não fazer nada, mas sentir a liberdade da convivência entre nós na fraternidade com o Senhor. Nós cristãos passamos a guardar o domingo, porque a ressurreição do Senhor foi no primeiro dia da semana, marcando assim a nossa diferença em relação à compreensão judaica. Então Jesus é aquele que nos conduziu ao repouso sabático, o sábado definitivo, que é o sábado da amizade com Deus. Os discípulos, como nós ouvimos outro dia no Evangelho, estavam como um noivo
Como é que eles podiam fazer jejum? Então nós estamos vivendo, quem está com Jesus sabe que tem uma liberdade, não para fazer o que quer, mas uma liberdade para amar e fazer o bem. Já dizia Santo Agostinho: ama e faze o que quiseres, mas atente bem para o objeto do teu amor. Quem está no amor não está mais sujeito a prescrições legais, porque o amor, a caridade, é o cumprimento perfeito da lei. Há um grande santo que nós gostamos muito, e é bom lembrar que nós temos também vicentinos, né? São Vicente de Paulo, que dizia assim para as Filhas da Caridade, congregação que ele fundou. Ele falou: olha, se vocês estiverem no momento da oração, diante do altar do Senhor, para rezar o ofício divino, mas um enfermo, né, está precisando de cuidados naquele momento, está precisando de remédio, de alimento, ou um pobre, podem deixar sem problema de consciência o momento da oração para ir servir aquele enfermo, aquele pobre. Vocês estarão deixando Deus na oração para encontrar Deus no irmão. É deixar Deus por Deus. São Vicente de Paulo ensinava isso às Filhas da Caridade. Então nós vemos essa novidade do Evangelho, e é isso que Jesus convida os discípulos de ontem, os discípulos de hoje, a compreender, para vivermos na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Hoje nós temos a alegria, mais uma vez, de ter aqui a presença da Leane, que dá mais um passo para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Ela já foi apresentada à comunidade, eleita, fez o percurso do catecumenato, já foi então eleita, apresentada também assim como eleita. Agora ela hoje vai então ter esse primeiro escrutínio em que a comunidade inteira reza por ela, e também então o padre, em nome da comunidade, faz uma exortação e uma súplica a Deus que a liberte de todo mal. É mais um passo, Leane, para você viver nessa verdadeira liberdade dos filhos de Deus, como batizada, como crismada, como quem se alimenta da mesa do corpo e sangue do Senhor.